Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Cássio Meira e hoje vou tratar com vocês do tema fracionamento da prática em aprendizagem motora. Esse tema é importante porque dentro de uma prática ou treino nós podemos tomar algumas decisões relacionadas a se nós vamos ou não fazer segmentação, fragmentação da habilidade motora-alvo numa sequência de tentativas que nós temos para trabalhá-la durante essa sessão. Quando a gente escolhe fazer uma segmentação ou fragmentação, nós estamos decidindo pela prática das partes, que é definida então como sendo um tipo de prática realizada numa sequência de tentativas de forma a os elementos da habilidade motora-alvo serem praticados separadamente. Então nós podemos escolher dividir, né, fracionar a habilidade motora em elementos, elemento A, elemento B, elemento C, e praticar uma sequência de tentativas especificamente de cada um desses elementos. Por exemplo, 10 tentativas do elemento A, para depois fazer 10 tentativas do elemento B e 10 tentativas do elemento C. Por exemplo, né, uma bandeja do basquetebol que é composta pelos elementos de drible, de passadas, salto, arremesso e aterrissagem. Então, são 5 elementos nessa habilidade da bandeja, e aí, se nós optarmos pela prática das partes, a gente pode, então, chamar cada um desses elementos, por exemplo, o drible com a letra A, né? As passadas, letra B, o salto, letra C, o arremesso, propriamente dito, a letra D, e a aterrissagem, letra E. Então, a gente pode trabalhar o elemento A, que é o drible, separadamente em várias tentativas, o elemento B em várias tentativas e assim por diante, ok? O outro tipo de prática possível é o tipo de prática pelo todo, ou seja, como o próprio nome já diz, é um tipo de prática que nós fazemos numa sequência de tentativas com os componentes ou os elementos daquela habilidade motora sendo praticados em conjunto, sem fragmentação, né? Então, por exemplo, no caso da bandeja, a prática ela vai se dar com as tentativas, com os aprendizes realizando a bandeja completa em cada uma das tentativas. Então, quer dizer que o componente A, B, C, D e E, eles são praticados em sequência, na mesma ordem, sem fracionamento algum. Ou seja, praticar a bandeja sem qualquer tipo de segmentação ou fracionamento. Existem dois conceitos importantes que são importantes para a gente decidir que tipo de prática usar, se é a prática do todo ou a prática das partes, que são os conceitos de número de elementos, isso é chamado de complexidade, e interação entre os elementos, isso é chamado de interação, né? O número de elementos é a quantidade de componentes que uma habilidade motora tem. No nosso exemplo da bandeja, nós temos 5 elementos, no caso, né? Porque o drible é um elemento, as passadas são outro elemento, o salto é o terceiro elemento, o arremesso é o quarto elemento e a aterrissagem o quinto elemento. Então, do ponto de vista do número de elementos, a bandeja tem 5. Né? A interação é a relação de dependência que um elemento tem em relação a outro. Ou seja, se a interação é alta, significa que existe uma dependência muito forte entre os elementos da habilidade. No nosso caso, da bandeja, né, a interação entre esses elementos é bastante forte, porque as passadas elas dependem, né, do jeito que você faz o drible, o salto também ele depende do tipo das passadas que você faz anteriormente. Quando você salta, depois você precisa
fazer o arremesso, e o arremesso depende do salto, e obviamente que a aterrissagem também depende de você ter feito o salto anteriormente, né? Então, nesse caso, a interação entre os elementos é bastante forte também. Então, no caso da bandeja, nós temos tanto o número de elementos alto, né, quanto a interação alta. Em habilidades desse tipo, a prática mais recomendada é uma combinação de prática do todo com prática das partes. Se a habilidade motora ela tem um número de elementos alto, mas a interação entre os elementos é baixa, aí a prática mais adequada é a prática das partes, exatamente porque não há relação forte entre esses elementos da habilidade alvo. Se por contrário, né, a habilidade tiver um número de elementos baixo e a interação entre os elementos for alta, aí a prática mais benéfica nesse caso é a prática do todo, exatamente porque existem poucos elementos e a relação entre esses elementos ela é muito alta. Se a relação entre os elementos é alta, significa então que a segmentação, a fragmentação, ela vai prejudicar a aprendizagem da habilidade. Ok? Vamos fazer então agora o nosso quiz, né? E a primeira pergunta é a seguinte: qual afirmação está correta? Letra A. Prática das partes significa praticar em sequência separadamente os componentes de uma habilidade. Ou B. Prática das partes significa praticar em sequência conjuntamente os componentes de uma habilidade. A alternativa correta é a letra A. E a outra pergunta: para habilidades com muitos componentes e forte interação entre esses componentes, qual é a prática mais adequada? Letra A, prática do todo. Letra B, prática das partes. Letra C, combinação do todo com partes. A alternativa correta é a letra C. A dica da aula de hoje é a seguinte: analise as habilidades motoras da sua sessão de treino ou de prática quanto a número de componentes e interação entre os componentes. E depois disso, você pode decidir pelo uso das práticas do todo, das partes ou da combinação entre essas duas práticas, dependendo desses dois critérios. Bom, esse é o final da nossa videoaula sobre fracionamento de prática. Eu sou o professor Cássio Meira e estarei esperando por vocês na próxima oportunidade sobre um tema importante da nossa área. Tudo de bom e tchau!